Jesus. Abra sua Bíblia aí, queridos. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Eu vou usar aqui algumas versões hoje. Esse versículo especificamente eu vou ler na versão Nova Vida Transformadora. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 33. Vou dar continuidade aqui, queridos, à última ministração que eu fiz aqui pelo Espírito. Eu não sei se você lembra, mas foi lá em cima de Provérbios capítulo 16, versículo 3, que diz lá: consagra tudo o que você faz a Deus, e você vai ser bem sucedido em tudo. Lembra dessa palavra? E eu falei lá naquele dia que estava ministrando que eu ia ministrar algo ainda em cima disso. E hoje nós vamos falar que Deus vai se mover aqui em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra, nessa versão: busquem em primeiro lugar. Repita comigo isso, diga: busquem em primeiro lugar. Agora vamos falar bem alto essa palavra aqui para entrar no espírito aqui. Diga: busquem em primeiro lugar. Não é em segundo lugar, não é em terceiro, não é em quarto, não é em último lugar. É em primeiro lugar. Quem está dizendo isso? Jesus, no Sermão do Monte. Primeiro sermão de Jesus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas, diga todas, todas essas coisas, diga, vos serão acrescentadas. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco mais uma vez em suas mãos, sob a ação do Senhor. Que o Senhor tenha toda a liberdade para se mover aqui e revelar que o Espírito que está na palavra entre em nossos corações. E que gere em nós mudanças, transformações. Que não seja só letra, meu Deus, não seja só conhecimento, mas seja, ó Deus, um impulso, uma ativação dentro de nós para praticar, para viver o que a Tua palavra está dizendo, meu Deus. Para que o Senhor seja honrado e glorificado. Que não seja, Pai, um jugo sobre nós, ó Deus, que esse entendimento, esse peso, ó Deus, seja removido de nós e venha a Tua palavra como, ó Deus, um aroma suave, que vai transformar o ambiente da nossa alma, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas escolhas. E seja algo tão leve, tão puro, Pai, tão verdadeiro, que venha transformar, Deus, por onde passarmos. Meu Deus, em nome de Jesus. Como autoridade nesse lugar, eu quero repreender todo espírito contrário, todo espírito de distração, todo bloqueio na alma, na mente, no coração, seja quebrado, seja anulado, seja destruído. Ó Deus, e que o Senhor encontre e entre, penetre profundamente em nossos corações, com o poder da Tua palavra, assim como uma espada de 2 gumes que entra profundamente.
Que ela seja, Pai, tua palavra seja como uma espada que vai separar a alma do espírito, que vai trazer discernimento para as intenções e os pensamentos do coração. Que assim seja para a glória e o louvor do teu nome. Diga amém. Pode se assentar, queridos. E diga aí para o seu irmão aí, diga, antes de tudo, devemos buscar a Deus. Amém? Pegou aí? Devemos buscar a Deus. Esse é o tema. Então, queridos, como eu falei, Provérbios 16, 3, nós falamos, é um princípio da palavra de Deus. Consagrem ao Senhor tudo. Lembra? Tudo quer dizer tudo no original. Não tem outra definição, não tem outra palavra que defina. É tudo. Consagre ao Senhor, tornem sagrado tudo que vocês fazem. Coloque Deus no centro de tudo que vocês fazem. É isso que quer dizer, tornar sagrado é trazer Deus para o negócio, é trazer Deus no centro. E aí, tudo vai ser bem sucedido, está escrito. Aí aqui nós temos um outro versículo, que vem de um contexto, que não é aqui, nós estamos já nos últimos versículos, na verdade, do capítulo, desse contexto aí, do capítulo 6. E mais uma vez o Senhor vem dizer para nós aqui, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí vem aqui a promessa, e todas estas coisas que estão descritas nos versículos anteriores darão certas, ou lhes serão dadas. E aí vem qual é o contexto de Mateus capítulo 6? Dessa parte do capítulo 6. Qual é o contexto, queridos? Lá fala de preocupação, diga preocupação. Lá diz assim, não estejam preocupados com o dia de amanhã. E Deus vai dizer para nós, se preocupe com hoje, com agora. Ocupem-se com o agora. Porque preocupação é ocupar-se antes do tempo. Ocupe-se com o agora, mas coloquem Deus em primeiro lugar, Deus e a sua justiça, o seu reino em primeiro lugar. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ele vai dizer, o dia de hoje já tem as suas preocupações, então não traga as preocupações do amanhã. Se ocupe com as coisas de hoje, mas coloque Deus no centro. Coloque Deus em primeiro lugar, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. E é interessante que Jesus, ele traz isso num contexto, queridos, que é bom nós entendermos isso. Ele traz essa palavra aqui no contexto do início de tudo. Porque até esse momento aqui, o povo de Deus, eles viviam os princípios que eles viviam eram baseados na lei. E a lei aqui tinha muita coisa que eles viviam que era meramente religião, eles não viviam. Era só palavra, era só letra. E o próprio Jesus confronta eles, confronta as religiões da época, os três segmentos ali da época. E vamos considerar mais aqui, forte aqui, os fariseus e os saduceus. Mas tinha os escribas também. Porque os escribas eram os piores, inclusive. Porque os fariseus, saduceus tinham lá as suas linhas religiosas, cada um ia por um lado, aqui, mas os escribas eram aqueles que escreviam a lei, que criavam as regras. E Jesus confrontou todos estes.
Jesus os chamava de hipócritas. Vocês são hipócritas, vocês criam situações e exigem que se vivam situações que nem vocês mesmos vivem. Jesus os confrontava. E aí Jesus vem com o Evangelho. O novo Evangelho, as boas novas. Diga, o Evangelho quer dizer boas novas. Boas notícias. E olha que notícia tremenda que Jesus vem trazendo. Primeiro, ele coloca aí, deixa estar aqui, nós estamos já no meio do Sermão do Monte, né? Capítulo 6 é o meio do sermão. O Sermão do Monte começa capítulo 5. Jesus começa falando das bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que for perseguido por causa do meu Evangelho. Diga glória a Deus. Que palavra é essa aí, queridos? Que palavra é essa que Jesus vem trazendo para um povo que vivia uma religião? Jesus diz aqui, bem-aventurado vocês que forem perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurado vocês que têm sede de justiça, mas são injustiçados. E Jesus começa a falar das bem-aventuranças. Várias bem-aventuranças ali. E bem-aventurança quer dizer muito feliz. No original, a palavra bem-aventurança, ou numa versão mais clara para você, quer dizer muito feliz, ou muito mais do que feliz. Que evangelho é esse que Jesus está pregando, queridos? Que notícia boa é essa que Jesus está trazendo? Na verdade, Jesus está trazendo uma palavra que está confrontando tudo aquilo que estava dentro do homem até aquele dia e continua falando as mesmas palavras, confrontando a nós. A cultura, aquilo que está construído dentro de nós, da ideia, né, o arquétipo que foi construído em nosso ser, que revela quem nós somos, Jesus vem confrontando. E aqui Jesus vem falando aqui porque o que estava acontecendo com Israel, queridos, com o povo de Deus? Eles tinham perdido a conexão com Deus, essa era a verdade. Eles perderam a ligação. Lembre-se que Israel, quando foi criado, levantado por Deus, Israel era um povo que vivia uma teocracia. Você sabe o que é uma teocracia? Quando Deus é o governo. Quando Deus, o próprio Deus é o governo. É teocracia. Só que você vai lembrar aqui que lá no tempo do profeta Samuel, chegou um dia que o povo se levantou contra o profeta Samuel e disse para o profeta Samuel: nós estamos cansados desse negócio de ter Deus como o nosso governo, o nosso rei. Eu estou parafraseando aqui para você entender, mas foi mais ou menos isso que eles fizeram. E eles disseram para Samuel: nós estamos cansados disso, nós queremos ser como os demais povos, os pagãos, os ímpios, que todos eles têm um rei para governar. Em outras palavras, o que Israel estava dizendo? Eu não quero mais Deus como meu governo, eu quero que tenha um homem sobre nós, nos governando. E você já sabe o que significa isso, né? Você já parou para pensar aqui, queridos? Que afronta foi essa contra Deus e que ruína que isso iria trazer, porque hoje, nós estamos vivendo até hoje a democracia. Você está entendendo aqui, queridos, o que o povo de Israel estava dizendo naquele dia para Samuel? Nós não queremos, mas nós queremos, como as demais nações, nós queremos um rei para governar sobre nós. Eles estavam dizendo não para Deus. E o profeta Samuel, inclusive, ficou muito indignado com isso, ficou transtornado com essa situação. E ele começa a se quebrantar diante de Deus. E Deus vai dizer para Samuel: Samuel, ei Samuel, escute aqui. Não esquenta não, Samuel.
porque não é só você que está sendo rejeitado, eu também estou sendo rejeitado. Isso está na Bíblia, está escrito. E a partir desse momento, Deus diz para Samuel: pega o azeite aí, pega a vasilha de azeite, que você vai ungir um rei para Israel. E aí você já sabe da história. Não foi Davi não, viu? Quem foi o primeiro rei de Israel, queridos? Saul. E Deus vai lá, manda o profeta ungir Saul como rei de Israel. Das diretrizes, Saul já fez a maior lambança. Logo o primeiro rei já fez a maior lambança. Que você sabe o que aconteceu. Por causa das lambanças dele, Deus levanta Davi, segundo rei de Israel. Então, o que estava acontecendo? Que desde esse tempo, Israel virou as costas para Deus. Inclusive nesse momento que Jesus vem, o nascimento de Jesus, Israel estava subjugado por Roma. Roma já tinha tomado conta daquela região lá. Inclusive, o Império Romano destruiu o templo de Salomão, que era o lugar de adoração de Deus, e que está destruído até então. E que está lá, no lugar onde era o templo de Salomão, está a cúpula dourada, o domo de ferro, que é o segundo lugar mais sagrado dos muçulmanos, e que, biblicamente falando, queridos, é o lugar onde vai ser levantado o terceiro templo. E para levantar o terceiro templo, eu não sei o que vai acontecer, se uma guerra antes ou um acordo de paz. Biblicamente falando, vai haver um acordo de paz tão grande que vai ser liberado aquele lugar para a construção do terceiro templo. E a hora que acontecer essas duas coisas, abrindo um parênteses aqui, a hora que tiver o acordo de paz e a liberação para construir esse templo aqui, queridos, pode contar 7 anos que vai acabar tudo. Esse sistema, esse mundo que estamos vivendo vai acabar. Porque é bíblico isso. E está encaminhando, se encaminhando para isso. Escute. Fique atento aos sinais. Então, esse povo tinha um coração desconectado de Deus. Tinha muita regra, muita lei, muita coisa, mas não tinha Deus mais nas suas vidas. E Jesus veio com esse sermão aqui, confrontando as boas notícias, as boas novas, queridos, trazendo algo novo que confrontava todo o estilo de vida, de vivência daquele povo na época, e continua até hoje. O Evangelho, ele é vivo e eficaz até hoje. Ele é a palavra viva do Senhor Deus. Ele é o livro da vida, ele é capaz, queridos, de mostrar o caminho, mostrar a rota. Ele é capaz de transformar as nossas vidas. Por isso que Hebreus capítulo 10, 26 ou 22, não me lembro exatamente, que alguém pode conferir aí, vai falar sobre o vivo e novo caminho. Esse vivo e novo caminho é apontado e é gerido pelo poder da palavra de Deus na nossa vida, vivido, praticado. Não é só o conhecimento. Não adianta ter o conhecimento, queridos. O conhecimento da palavra só liberta quando esse conhecimento nos transforma, produz arrependimento, produz a mudança de vida, de comportamento. Aí ele é vivo e novo o caminho. Ele vai apontar, ele vai me mostrar por onde eu tenho que andar. E o que Jesus está dizendo aqui para mim e para você hoje: busque em primeiro lugar. Antes de tudo, antes de todas as coisas que você vai fazer do seu dia a dia, busque, coloque no centro do seu coração, da sua mente, da sua vida, o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, eu quero dizer algo para você, queridos, não tem como você viver o reino de Deus se você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Não tem como. Ah, mas eu tenho muitas coisas a fazer. Eu sei que você tem, todo mundo tem. Mas você pode colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Em tudo que você fizer. Você pode colocar Deus na frente de tudo. A outra palavra que nós falamos, queridos, ministramos aqui pela
pela direção do Espírito Santo, consagrem ao Senhor tudo que vocês fazem. Consagrem, torne sagrado, traga Deus para o centro e tudo que vocês fizerem vai ser bem sucedido. E aqui ele está dizendo, busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Depois vocês leem aí que coisas são essas. É alimento, é vestimenta, é o cuidado de Deus da nossa vida, o suprimento de Deus da nossa vida. Nós vivemos a vida inteira, queridos, buscando coisas para o nosso bem-estar. Sim ou não? Sim ou não, queridos? Sim. Você trabalha e você ainda diz, se eu não trabalhar, eu não tenho no final do mês. E se Deus resolver mexer na tua saúde? E se Deus resolver tocar em sua vida de tal forma que você não consiga ir trabalhar, como é que fica? É Deus que nos dá graça todos os dias, queridos. É Deus que renova a misericórdia dele todos os dias e nos dá a condição de irmos trabalhar, de produzirmos, de fazermos. E a misericórdia dele que nos sustenta, porque se nós não buscamos ele em primeiro lugar, é puramente misericórdia de Deus nós estarmos ainda fazendo alguma coisa que produza, que nos faça, que nos dê a condição de sobreviver, de viver. Na verdade, Deus não quer que você sobreviva. Deus quer que você viva em abundância em todas as áreas da sua vida. Abundância. Não é para... O Davi, ele diz assim, eu já fui moço e já sou velho, mas nunca vi um justo a mendigar o pão. Mendigar o pão quer dizer viver uma vida de escassez, de carência. Davi está dizendo, eu já fui moço, eu já sou velho, mas nunca vi um justo a mendigar o pão. Porque Deus não é um Deus de migalhas na nossa vida. Deus é um Deus de abundância, por isso ele está dizendo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Façam com que as coisas que vocês forem fazer, eu esteja no centro, o meu reino esteja no centro, seja primeiro. E aí o que Deus quer dizer? O que é o reino de Deus, sua justiça, querido? O reino de Deus é viver os princípios estabelecidos pela luz da sua palavra. É viver isso. O reino de Deus, o reino dos céus, queridos, já está escrito na oração do Pai Nosso, o Senhor está nos ensinando. Seja feito aqui na terra como é feito no céu. O padrão do céu tem que ser vivido aqui na terra. Esse é o padrão. E o padrão do céu é revelado, é construído. O reino de Deus é construído pela palavra dele, pelos princípios. A justiça dele, queridos. Qual é a justiça dele? Estabeleceu a justiça dele sobre a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, diga deu, seu Filho único para morrer em seu lugar, em nosso lugar. Isso é a justiça de Deus, queridos. É a manifestação da justiça de Deus. Ele deu o seu Filho, morreu. Seu Filho morreu por mim e por você. Buscar o reino de Deus, sua justiça, é eu aprender a viver, construir na minha vivência diária uma estrutura baseada na palavra, nos princípios da palavra de Deus. E a manifestação da justiça de Deus é quando a minha vida morre para mim mesmo, para nascer na vida do próximo a mesma essência. Isso é a justiça de Deus. Uma semente, queridos, ela não produz nada se, em primeiro lugar, ela não morrer. Por isso que Jesus fala, aí mesmo, não me lembro, acho que não, acho que foi mais na frente um pouco, Jesus fala sobre a parábola do semeador. Lembra da palavra semeador? Aliás, ele falou várias vezes, várias palavras sobre a palavra semeador, mas tem um momento que ele vai falar, ele junta 3 parábolas para falar uma única coisa. E ele diz lá, em uma delas, ele diz, o grão de trigo não vai produzir se ela não for lançada na terra e ela morra. A hora que ela morre, nasce uma nova vida.
Quando nós aprendermos a viver a justiça de Deus, queridos, esse morrer diário para nós mesmos, nós vamos começar a ver germinar a essência da vida do próprio Deus que está em nós, vai começar a germinar no coração daqueles que estão próximos de nós. Por que as pessoas não querem Jesus, rejeitam Jesus, queridos? Porque elas não veem Jesus em nós. Elas não enxergam a essência, não está morrendo. A minha vida não está mortificando a velha natureza. Os desejos antigos, carnais. As pessoas não conseguem ver a vida de Deus em nós. Elas não conseguem ver a morte do eu velho, para que a vida de Deus nasça aqui em nós. E quando ela nasce, ela produz. Ela vai produzir fruto. O fruto é o próximo que está aí me vendo, que está testificando dessa transformação na minha vida. Por que Jesus falou, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do Espírito, para serem minhas o quê? Testemunhas. Nascer do Espírito. Essa mudança, essa transformação tem que acontecer dentro de nós, queridos. Para que a vida de Deus venha brotar no coração das pessoas que estão próximas de nós. É isso que Deus está dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, busquem a vida de Deus, busquem a presença de Deus, busquem a revelação da vida de Deus através dos princípios. Jesus está no Sermão do Monte inteiro falando da palavra de Deus, do Evangelho, das boas novas, das boas notícias que são capazes de mudar e transformar as nossas vidas e nos projetar para viver, para cumprir esse propósito, esse projeto de fazer com que a justiça de Deus se estabeleça aqui na terra, queridos. O reino de Deus se estabeleça nos corações. Infelizmente nós vivemos uma vida moderna, entre aspas, que é cheia de chamadas, de demandas, trabalho, família, estudos, relacionamentos, sonhos, preocupações e tantas coisas, queridos. E em meio a tudo isso, muitas vezes, nos perdemos tentando abraçar o mundo e resolver tudo sozinho. Por isso Deus diz, consagra tudo que você vai fazer. Consagra-me, me coloca em tudo. E tudo vai ser bem sucedido, tudo vai ser abençoado. Mas infelizmente nós vivemos esse padrão de vida aqui. É ou não é? Mais uma vez eu lhe digo, se quer saber se você está vivendo isso, pega o seu celular aí agora e olhe quantas horas você passou essa semana no celular. Até mesmo você que tem uma vida ativa de trabalho, de estudo, de tantas outras coisas. Pegue aí e olhe para você ver quantas horas você ficou. E veja dentro do teu aplicativo aí, no controle de tempo do teu aplicativo, vá lá e olhe em que você gastou todas essas horas. E veja quanto tempo você gastou na Bíblia. Quanto tempo você gastou ouvindo palavras no YouTube? Quanto tempo você gastou em adoração, ouvindo músicas, adorando, entrando na presença de Deus? Ah, mas eu tenho tantas coisas para fazer. Eu sei que você tem. Mas enquanto você está na rua, andando na rua, no trânsito aí, você pode estar adorando Deus. Você pode estar orando. Enquanto você está lavando a tua louça, lá na pia você pode estar adorando a Deus. Quando você está fazendo as refeições, você pode estar adorando a Deus, você pode estar orando, você pode estar ouvindo a palavra. Hoje temos mecanismos para ouvir a palavra de Deus, a Bíblia. Enquanto você está tomando banho, você pode estar ouvindo a palavra. Todas as vezes que eu vou tomar banho, eu coloco o meu celular na Bíblia e vou ouvir a Bíblia. Esse é o nosso problema. A vida moderna, cheia de demandas. Mas será que estamos nos esquecendo daquilo que é o mais importante? Jesus nos ensina nessa palavra um princípio simples, mas extremamente poderoso. Buscai em primeiro lugar. Jesus não diz aqui, se você tiver tempo, me busque. Se
você tiver tempo, busque Deus. Não, Deus, Jesus está dizendo aqui, ele está enfático, aqui é preto no branco, buscar em primeiro lugar. Amém? Não se distraia. Vamos lá, eu quero falar alguns pontos aqui, ó. Primeiro, buscar a Deus em primeiro lugar é abrir mão do controle e confiar na sua provisão. Amém? É fácil fazer isso? Mas é possível. Aliás, nada é fácil. Mas tudo é possível. Por isso que a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Fácil não é. Nada é fácil. Então, buscar a Deus em primeiro lugar é abrir mão do controle e confiar na provisão de Deus. Abrir mão do controle é o grande problema, meu filho. Esse é o problema. Porque nós queremos manter o controle aqui, ó. A gente não quer largar o osso de jeito nenhum. Já viu o cachorro quando ele pega um osso? Pode vir 10 cachorros ali, ele não larga de jeito nenhum. É esse o problema. Abrir mão do controle. Buscar a Deus em primeiro lugar é abrir mão do controle e crer na provisão de Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar não é, ou melhor, buscar a Deus em primeiro é mais do que um hábito. É uma decisão diária de colocá-lo no centro de nossas vidas. Não se trata apenas de frequentar uma igreja ou uma célula, ou orar de vez em quando, mas de ajustar o nosso coração e nossas prioridades. Escute aqui, ó, ajustar o nosso coração. Diga, ajustar o coração e nossas prioridades. Ah, como nós colocamos coisas no lugar de Deus, meu querido. Ah, como nós somos especialistas de colocar coisas no lugar de Deus. E Deus nunca fica em primeiro e muitas vezes nem em último ele fica. Porque quem não coloca Deus em primeiro, jamais vai colocar ele no último lugar. Porque não lembra de Deus. Ah, passou o dia, terminou o dia inteiro, você não colocou Deus em primeiro lugar na sua vida em nada. Quando chega na hora de você dormir, você também não vai colocar Deus. Ele vai ficar para trás. Sim ou não? Muitas vezes buscamos soluções rápidas para os problemas ou corremos atrás de tudo o que você vai fazer a Deus. E Ele irá na frente para abençoar. E depois nos perguntamos, por que nos sentimos perdidos e sobrecarregados? Tudo que fazemos sem Deus, queridos, vai nos sobrecarregar. Vai chegar um momento, inclusive, eu quero lhe falar algo aqui, o seu ministério, líderes de célula que estão aqui, você que não coloca Deus no centro da sua vida, a tua célula vai virar um peso para você. Vai virar um jugo para você. E você vai olhar para os discípulos e dizer, povo que não quer nada com nada. Não é que eles não querem nada, é você que está longe de Deus. E se Deus não está com você, não vai estar com a sua célula também. Você está entendendo? Coloque Deus no centro para você ver o que vai acontecer. Coloque Deus, seja, quanto mais Deus for o centro, quanto mais a minha vida estiver buscando Deus em primeiro lugar, queridos, mais sensível em Deus eu me torno. Mais sensível, mais distante do pecado, mais distante da distração, mais distante de tudo eu vou estar. E quanto mais próximo de Deus eu vou estar, queridos, mais Deus vai fazer, mais Deus vai operar. E as coisas acontecem, queridos. Elas vão acontecer quando nós colocamos Deus no centro. Deixa eu contar aqui, testemunhozinho rápido aqui. Quinta-feira, Deus me deu uma direção para nós fazermos uma vigília na célula. E aí eu coloquei no grupo lá, vamos fazer a vigília.
Vamos orar. E aí nós chegamos no grupo, colocamos uma adoração e fomos orar. Oramos aí por volta, acho que de uns 40 minutos mais ou menos. Enquanto eu estava orando, Deus me deu uma direção. Para aquelas pessoas que estavam orando, porque nós estávamos orando especificamente por vidas, por almas. E aí Deus me deu a direção, na oração Deus me deu a direção. A hora que parar a oração, a intercessão aqui, mande uma mensagem para todas as pessoas que vocês oraram. E assim nós fizemos. Nós terminamos a oração, eu passei para todos os discípulos, mande uma mensagem, e ainda citei lá o que era para escrever. Passando aqui para lhe dizer que Deus lhe ama e tem um lindo propósito para a sua vida. Eu te amo em Cristo Jesus. Essa foi a mensagem que todo mundo mandou. Foi incrível, queridos, que nós mandamos a mensagem, foi questão de segundos, 30 segundos, minuto. Nós começamos a receber as mensagens de volta. A grande maioria das pessoas que nós mandamos mensagem. Eu quero dizer para você aqui, queridos, que funciona quando nós colocamos Deus no centro. E por que nós não fazemos isso todos os dias? Por que nós não colocamos em primeiro lugar o reino de Deus? Tão simples mandarmos uma mensagem para as pessoas que nós amamos, que são próximas de nós. Escrever alguma coisa e já dizer para ela respondeu, já dizer para ela, que bom que você respondeu. Nós temos uma célula toda quinta-feira, eu gostaria tanto que você estivesse conosco na célula. Não é simples, queridos? Quanto tempo você vai gastar para fazer isso? Mas é colocar Deus no centro. E nós recebemos mensagens. Eu mandei para um sobrinho, ele mandou a mensagem de volta, amém, tio. Eu lhe amo também, nossa família lhe ama. Que bom que o Senhor está orando por mim, eu também estou orando pelo Senhor. Foi o que ele falou. A Lauzinha, está aqui a Lau? Cadê a Lau? Descobri que ela não veio para o culto. A Lauzinha, ela mandou várias mensagens, ela teve cada resposta assim, extraordinária. Eu falei para ela, mande outra mensagem agora, dizendo toda quinta-feira nós temos célula. Convide para a célula. Você está entendendo, queridos, quando nós colocamos Deus no centro? Vamos lá, segundo ponto. A prioridade do seu coração revela o que você realmente valoriza. Ah, Deus é o meu Senhor. Será que é? As prioridades do nosso coração revelam o que realmente eu valorizo. Quando buscamos a Deus em primeiro lugar, algo incrível acontece. Nossas prioridades mudam. Passamos a enxergar o mundo com os olhos do próprio Deus. Passamos a valorizar o que realmente importa e a viver com mais prazer e propósito. Olha, deixa eu ler para vocês aqui no Salmo 119, versículo 14, 15 e 16. Eu quero desafiar você a ler o Salmo 119, queridos. É o maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119. Mas eu não quero que você leia de qualquer jeito, não. Eu quero que você pegue um caderno. Eu estou dando uma direção aqui para você. Pegue um caderno. E você vai ler o Salmo 119 em uma semana. Não é para você pegar lá e ler os 150 capítulos, 150 versículos, 150 e poucos versículos que tem no Salmo 119, num dia. Pegue de 5 em 5, de 10 em 10 versículos e escreva no caderno o que Deus está falando com você. Para mim o Salmo 119 é o salmo mais poderoso de toda a Bíblia. Porque fala da paixão de Davi para com Deus e para com a sua palavra.
E olha só aqui, dentro desse ponto de a prioridade do seu coração revela o que você realmente valoriza. Olha o que diz aqui no Salmo 119, 14, 16, na versão NVT. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre teus caminhos. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Isso é declaração de Davi, queridos. Porque ele buscava Deus em primeiro lugar, na sua vida, em tudo. Ele buscava Deus, e aqui é a declaração dele, ele está dizendo, alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos. Eu me alegro quando os teus preceitos me mostram por onde eu tenho que ir, me apontam que aqui é o caminho, esse é o caminho onde o Senhor é o centro. É isso que ele está dizendo. E ele diz aqui, me alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com minhas riquezas. Ele está comparando aqui a alegria dele, pelo que Deus está apontando, pelo que Deus é no centro da vida dele aqui, com toda a riqueza que ele tinha. E Davi não era pobre não, queridos. Se você quiser saber um pouquinho sobre quem era Davi a respeito da riqueza, leia 2 Crônicas 29, que você vai ver lá o tamanho da oferta que Davi deu. Lá diz, e do tesouro particular do rei. E aí você vai ver lá o tamanho da oferta que ele deu, você vai ver o tamanho que era a riqueza dele. E ele está falando isso aqui. E aí ele vai dizer, meditarei em tuas ordens e refletirei. Refletir, queridos, é memorizar, é meditar dia e noite, como diz a própria palavra. Ter o prazer, ele vai dizer aí no Salmo 119 também, ele vai dizer, o meu prazer é meditar na tua lei. Eu medito e eu guardo a tua palavra no coração para não pecar contra ti, para não errar. E aí o último versículo aqui ele diz, terei prazer em teus decretos e não me esquecerei de tua palavra. Quem é a prioridade da sua vida, queridos? Quem é? Porque aquilo que é a tua prioridade revela onde você está valorizando. Deus não promete que não teremos dificuldades, queridos, mas garante que cuidará de tudo enquanto colocamos o reino dele em primeiro lugar. Ele não está garantindo que nós não vamos ter lutas e dificuldades, queridos. Aliás, as dificuldades fazem parte do crescimento. Se você não tiver dificuldades na sua vida, você não cresce. Você sabia disso? Eu não sei se foi ontem ou hoje, eu vi uma matéria, uma palavra sobre a lagosta. E aí, estava falando o seguinte a respeito da lagosta. A lagosta é um animal, vou colocar animal, tá? Marinho, que é extremamente mole, porém, habita dentro de uma casca extremamente dura. E aí a pergunta é, como a lagosta cresce? Se ela está dentro de uma casca dura. E aí começa a falar exatamente disso, da crise, da dificuldade que ela tem, e comparando conosco as crises que nós temos, as dificuldades que elas vêm. E aí eu aprendi algo que eu não sabia da lagosta. Quando ela começa a crescer dentro daquela casca, que ela vai ficando pressionada ali dentro daquela casca, a casca não cresce. Mas sabe o que acontece? A lagosta, ela entra, procura algumas rochas, ela entra debaixo daquelas rochas, e ali ela estoura aquela casca, e ela sai fora daquela casca, é onde ela cresce. E aí cria uma outra casca, vai criando por cima dela, e ela vai de novo passar pelo processo por alguns anos, ela vai crescendo e crescendo e crescendo dentro daquela casca dura, e daqui a pouco ela vai para o mesmo processo, debaixo de uma pedra, ela se esconde lá, e ela vai sair fora daquela casca, e outra casca vai ser criada. Isso fala muito para nós, queridos.
As lutas, as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia da nossa vida têm um propósito, nos levar a sair do casulo, sair da casca grossa, de não nos acomodarmos, queridos, e entrarmos no crescimento que Deus tem para as nossas vidas. Imagina a força que ela tem que fazer para romper aquela casca. É isso que você tem que fazer. E se Deus estiver conosco, queridos, isso se torna muito mais fácil. Terceiro, colocar Deus em primeiro lugar traz paz, propósito e direção. Reflita por um momento, o que tem ocupado o primeiro lugar do seu coração? Talvez seja difícil dizer que Deus é a sua prioridade. Mas nossas ações muitas vezes contam outra história. Nós podemos dizer que Deus é a nossa prioridade, mas as nossas ações, a história das nossas ações contam outra realidade. Será que a pressa do dia a dia, as preocupações e os desejos pessoais não têm roubado o lugar de Deus nas nossas vidas, queridos? Esse versículo que nós lemos nos desafia a confiar em Deus completamente, mesmo quando as circunstâncias parecem incertas. Tem momentos na nossa vida que a coisa fica complicada. E buscar Deus em primeiro lugar, às vezes, nesse momento, não é tão fácil. Buscar Deus em primeiro lugar é um convite para parar de tentar carregar o peso do mundo nos nossos ombros e entregá-lo àquele que pode todas as coisas. Ele não quer apenas fazer parte da nossa vida, Ele quer ser a base da nossa vida. Você ouviu aí? Ele não quer só fazer parte da nossa vida, Ele quer ser a base, o alicerce de onde tudo é construído na nossa vida, no dia a dia. Por último, queridos, para nós encerrarmos, quando buscamos o eterno, as coisas eternas, diga, o reino de Deus é o eterno. Quando nós buscamos o eterno, Deus cuida do temporário, daquilo que é de hoje, é de agora. Você precisa entender isso. E eu vou lhe mostrar isso à luz da palavra. Tome hoje uma decisão consciente de buscar Deus em primeiro. Comece o dia em oração, leia a palavra, ajuste suas prioridades e pergunte a Ele o que o Senhor deseja para a minha vida hoje, no dia de hoje. Deixe Ele dirigir, faça essa pergunta todo dia, não saia com a sua agenda preparada. Coloque a tua agenda na agenda de Deus e Ele no centro de tudo. E você vai ver o que vai acontecer com você. Comece com oração, comece lendo a Bíblia. Vá ler a Bíblia, você fez o voto aí de fazer a leitura. Eu estava olhando alguns dias, queridos, eu mandei o link da leitura anual para no dia 1º, virado dia 31 para dia 1º, eu mandei para toda a igreja, queridos. Teve gente que aceitou o convite, está lá, nunca leu um versículo até agora. Meu Deus! Alinhe a sua vida, ajuste a sua vida, Deus em primeiro lugar, todo dia. 5 minutos, levante 15 minutos antes do seu horário normal. Bote seu relógio para despertar. 5 minutos de oração, 10 minutos lendo a Bíblia, ou vice-versa. Comece assim. Comece com 10 minutos, 15 minutos, queridos. Daqui a pouco você está meia hora, daqui a pouco 1 hora, daqui a pouco 2 horas, daqui a pouco você não quer parar mais. Porque é assim. É ou não é? É. É um ponto que nós falamos aqui. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, as coisas começam a se ajustar. As prioridades começam a mudar dentro de você. Oh Deus Todo-Poderoso. Olha só o que diz aqui a palavra, Provérbios capítulo 3, versículo 6. Diz assim, lembre-se. Presta atenção aqui, querido, já vou terminar aqui, nós vamos já orar. Olha só, Provérbios 3, 6, na NBV diz assim, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. O livro da sabedoria, o livro de Provérbios,
capítulo 3, versículo 6, está dizendo assim: lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Você não vai errar caminho, você não vai errar rota. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Você não erra a rota, você não erra caminho, você não peca. Lembre-se que pecado é erro de alvo, é erro de caminho. É erro na maneira de pensar, é erro na maneira de andar, de conduzir, de decidir, de escolher. Lembre-se, o reino de Deus é eterno e tudo o mais é temporário. Somente o reino de Deus é eterno e nós iremos para a eternidade. Aqui nesse mundo tudo é temporário, estamos aqui de passagem. O teu trabalho é temporário, a tua riqueza é temporária, daqui a pouco você morre, você vai embora e vai ficar tudo aí às traças, queridos. Ah, não vai não, vai sim. Alguns dias atrás eu estava vendo o patrimônio de alguns camaradas que eu conheci da década de 70, que já eram bem ricos à época, e eu fiquei impressionado com a fazenda de um camarada que era bem conhecido aí. A fazenda que o cara tinha, o tamanho da fazenda que ele tinha, e hoje o estado que está. A ferrugem e a traça vão corroer e roer, como diz a palavra de Deus. Quando nós morremos, nós vamos entrar na eternidade, e o valor, a riqueza que nós podemos construir aqui, queridos, é para a eternidade, não aqui para esse mundo. Por isso nós não temos que gastar, nós temos que mudar essa mentalidade, buscar Deus em primeiro lugar. Então lembre-se, o reino de Deus é eterno e tudo mais é temporário. Quando você prioriza o eterno, Deus cuida do temporário. Salmo 37, 4 e 5, para nós encerrarmos, diz assim: faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a vocês os desejos do seu coração. Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer, confie nele, confie nele de todo o teu coração, e Ele fará o que for necessário por você. É Bíblia, é o que Deus está falando, queridos. Meu Jesus amado, o Senhor nos chamou, queridos, para implantarmos o reino dele aqui na terra. Tem almas, tem vidas, almas, queridos. Você tem que chorar por almas, você tem que ter tanto amor pelas almas que você tem que começar a chorar por elas. Olhar para as pessoas que estão do seu lado, que são seus, é a responsabilidade sua. Sua casa, sua família, de vê-las, de ver pelos olhos, pela ótica espiritual, queridos, que elas estão mortas espiritualmente, e se elas não nascerem de novo, elas vão para o inferno. E eu e você temos a vida de Deus dentro de nós, para derramar na vida deles. Ah, mas eles vão, queridos, nós também resistimos Deus, nós também. Quantos anos, queridos, eu lembro de mim, quantos anos eu resisti a Deus, quantos anos eu disse não para Deus, quantos anos eu bati a porta na cara de Deus quando iam bater na minha porta para me entregar um folheto. Quantos anos, quantos meses, quando a minha sogra converteu, minha cunhada converteu e começaram a me evangelizar, quantas vezes eu resisti, quantas vezes eu maltratei, eu falei coisas grosseiras. Mas elas persistiram, colocando Deus em primeiro lugar, orando, colocando o meu nome debaixo dos joelhos delas e na presença de Deus, o meu nome, o nome da Maricélia. E olhe onde nós estamos hoje, queridos. Se não fosse minha sogra e minha cunhada, nem eu, nem Maricélia estaríamos aqui, nem Afonso, nem minha irmã, nem minha mãe estaria aqui. E todas as pessoas que já algum dia, nesses 37 anos que eu conheço Jesus, que eu nasci de novo, queridos, e Deus tem me usado. Quantas pessoas que já passaram pelo meu ministério, quantas pessoas que hoje estão firmes, que foram salvas, foram alcançadas pela vida de Deus em minha vida. Nada disso teria acontecido se não tivesse minha sogra e minha cunhada orando, pagando o preço, colocando Deus em primeiro lugar.
E o que eu e você temos feito pelos nossos, é nosso tempo, é nossa geração, queridos. Você tem uma célula, um mecanismo de Deus. Célula já fala tudo. Célula, a vida da célula é multiplicação, é multiplicação, é multiplicação. E o que é a célula multiplicando? A célula não multiplica se você não transferir a vida, se você não gerir, se você não estiver gestando dentro do teu ventre espiritual as almas, as vidas. Se você não fizer isso, você não ganha almas, você não alcança almas. Se o teu testemunho de vida, se você não colocar Deus em primeiro lugar da sua vida, você não terá um testemunho de vida que toca nas outras vidas que estão próximas de você. Diga almas. Diga, Senhor, me dá. Diga, Senhor, me dá. Me dá um coração apaixonado pelo Senhor em primeiro lugar, pelo teu reino e por almas. Almas, diga células, almas, famílias, células, almas, famílias. Diga, eu profetizo, eu vou ter a minha célula, eu vou ganhar muitas almas, eu vou alcançar famílias, em nome de Jesus. Diga, eu vou ter uma vida com Deus. Buscar o reino de Deus é mais do que uma ação, é um estilo de vida. Diga glória a Deus. Fique de pé, vamos orar. Feche os seus olhos, não se distraia. Não se distraia, fique aqui, eu vou encerrar com essa oração aqui. Diga assim comigo, Senhor, eu te coloco em primeiro lugar na minha vida a partir de hoje. Ensina-me a buscar o teu reino e a tua justiça acima de tudo. Ajuda-me a confiar que enquanto eu priorizo o eterno, tu cuidas do meu presente, que o meu coração esteja sempre voltado para ti e que cada decisão que eu tomar reflita a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Diga obrigado, Espírito Santo. Eu quero que você comece a orar por uma alma, uma vida. Deixa o Espírito Santo colocar no teu coração. Enquanto a equipe adora aqui, você vai fazer isso. Em nome de Jesus, uma vida, você vai orar por ela agora. Deixa o Espírito colocar aí e comece a orar por ela.